A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abapai e eu quero assim, antecipadamente já agradecer a vocês que estão aí para acompanhar o nosso programa hoje, que como sempre estará assim buscando edificar você por meio do ensino da palavra de Deus, tá bom? Então um abraço aos nossos internautas, um abraço aos nossos telespectadores, um abraço a você que está só, que está com a sua família aí, nos acompanhando, tá certo? Pelo seu aparelho de TV ou pelo seu PC. Deus lhe abençoe poderosamente. E assim, eu sou o pastor Emerson Dantas, pastor presidente da Igreja Batista Aba. A nossa igreja fica aqui no Brasil, na Bahia, em Feira de Santana, no bairro do Jardim Cruzeiro. E o nosso templo fica ali na rua Porto Seguro, número 445, na mesma rua do Hospital Municipal da Criança, que é colado com o Hospital da Mulher, ali no Jardim Cruzeiro, tá ok? Quero compartilhar também com vocês as nossas reuniões. Todas as quintas-feiras, às 19h30 ou 7h30 da noite, nós temos o nosso culto de doutrina. Temos compartilhado ali também sobre as principais doutrinas da Bíblia. E o nosso culto tem sido um culto tão maravilhoso. As pessoas têm comparecido e o culto tem sido muito significativo e tem sido muito abençoador. Às sextas-feiras, nós temos o nosso culto de oração. Todas as sextas-feiras, às 19h30 ou às 7h30 da noite, temos o culto de oração, onde nos reunimos com os irmãos e ali nós compartilhamos os nossos motivos de oração. Oramos pelos motivos pessoais, mas também oramos por outros motivos, como pelo nosso país, pela política do nosso país, que está precisando muito de oração, ok? Por tudo isso, toda sexta-feira. Aos domingos, 10 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Temos a nossa revista, a revista Compromisso. Estamos estudando agora sobre adoração nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio, e tem sido uma bênção. Aos domingos à tarde, 2 da tarde, nós estamos ali na Rádio Cidade FM, a frequência é 88.9, para você que mora aqui em Feira e tem um aparelho aí de rádio, ok? Enfim, ou até mesmo pelo seu telefone. E para as pessoas que moram em outros estados e países e queiram acompanhar também o programa Abapai, ali na Cidade FM, você pode acessar o nosso endereço eletrônico, que é o www.portalcidadegospel.com.br. Então você acessa aí o portal Cidade Gospel, você poderá ouvir o programa Abapai por meio da web, da sua internet. Amém? Muito bem. Queridos, eu quero também dizer para vocês que os nossos DVDs estão à sua disposição na Livraria Evangélica Proclamai, aqui em Feira de Santana. Querendo ali, você vai na Proclamai, procura os nossos DVDs e adquire-os a fim de que você possa ser edificado e também presentear a outras pessoas, ok? Certo, eu já estou preparado aqui para nós começarmos o nosso programa Abapai. Você também está preparado? Eu creio que você está preparado. Eu quero assim, antes de mais nada, compartilhar com você os nossos contatos. O meu número de telefone é o 0 operadora 75 9151 6907, ok? E o nosso Facebook é Emerson Dantas de Roberta. Emerson Dantas de Roberta é o nosso Facebook, e o Facebook de minha esposa é Roberta Mascarenhas. Então Deus abençoe a vocês. Quero assim louvar a Deus pela vida do pastor Joselito e pelos 21 anos da Igreja Batista El Shaddai, ali na Rua Nova. O pastor Joselito é o pastor dessa igreja. Também quero parabenizar aí o pessoal da primeira Igreja Batista, da PIB de Feira, que completou agora 68 anos. Um abraço aí para todos os irmãos da PIB, ao pastor Jamis Brana, que é o pastor presidente da primeira Igreja Batista de Feira. Então um abraço especial para todos vocês, em nome de Jesus, ok? Muito bem. Amados, vamos avançar? Vamos avançar. Eu estou preparado, você também? Então apertemos os cintos, porque o programa Abapai já está no ar. Bem, nós vamos agora perceber que esse slide aí anuncia a ramartiologia. Nós estamos estudando ramartiologia. Como temos explicado constantemente, a teologia é uma ciência e como qualquer ciência ela possui matérias. Uma das matérias é a ramartiologia e a ramartiologia possui também alguns tópicos específicos. Estamos estudando agora esse tópico e a palavra ramartiologia é uma palavra grega composta
composta de duas palavras gregas específicas, hamartia, que é pecado, e logos, que é conhecimento. Logo, hamartiologia é conhecimento do pecado, a doutrina do pecado. O que é que a Bíblia diz sobre o pecado? O que é o pecado na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ok? Então, estamos aí estudando hamartiologia, ou a doutrina do pecado. E nós vamos assim agora avançar, vamos para o nosso próximo slide, e você percebe aí o nosso esboço geral, a doutrina do pecado e o nosso esboço geral. Já vimos nesse tópico hamartiologia, ali o número 1, o fato do pecado, já estudamos, a origem do pecado também já estudamos, e hoje entramos na natureza do pecado. Como eu sempre falo, natureza aponta para a essência, pressupõe a essência. O que é o pecado na essência? E nós vamos descobrir o que é o pecado segundo a Bíblia, a partir mesmo das palavras que são utilizadas para se referir ao pecado. É por meio do significado dessas palavras que nós estaremos, assim, explicando para você, segundo a Bíblia, o que é o pecado, ok? Agora vamos avançar para o nosso próximo slide. Nós temos aí o esboço, e nós temos o primeiro tópico aí, o ensino do Antigo Testamento sobre o pecado. O que é o pecado segundo o Antigo Testamento? Lá no Antigo Testamento, cuja língua materna é o hebraico, com passagens em aramaico, o que é o pecado ali no Antigo Testamento? E o ponto 2, o ensino do Novo Testamento na descrição do pecado. Já no Novo Testamento, cuja língua materna é o grego, sobretudo o grego koiné, também com passagens em aramaico, mas o que é o pecado no Novo Testamento? O que significa o pecado aí no Novo Testamento? Então é sobre isso que nós estaremos estudando hoje, estaremos nos debruçando sobre essa matéria que é o pecado. Vamos agora ao próximo slide. Temos aí o ensino do Antigo Testamento sobre o pecado. O que é o pecado no Antigo Testamento? E aí o nosso slide nos diz aí exatamente o que é o pecado do Antigo Testamento. Eu quero mais uma vez chamar a atenção para o fato de que esse nosso estudo de teologia sistemática está baseado no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. É um livro de Meyer Pearman, ok? Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, é um livro de Meyer Pearman e é da editora Vida. Então é sobre a partir desse livro que nós estamos assim compartilhando com vocês esses conteúdos que vocês estão vendo. Mas vamos lá, o ensino do Antigo Testamento sobre o pecado. E aí vem, quem é pecado? A Bíblia usa uma variedade de termos para expressar o mal de ordem moral, os quais nos explicam algo de sua natureza. Um estudo desses termos nos originais hebraico e grego proporcionará a definição bíblica do pecado. Muito bem. Então, vamos assim nos debruçar um pouco sobre o Antigo e depois nos debruçar um pouco sobre o Novo. Vamos pegar palavras relacionadas ao pecado e vamos estudar essas palavras para que possamos ter uma ideia do que de fato é o pecado, de um modo geral, na Bíblia, tá bom? Vamos avançar aqui agora, voltando para os nossos slides. A natureza do pecado, o ensino do Antigo Testamento sobre o pecado. Então agora vamos para o Antigo Testamento. As diferentes palavras hebraicas descrevem o pecado operando nas seguintes esferas. Ou seja, em quais esferas o pecado opera no Antigo Testamento? Então nós temos aí a primeira esfera, na esfera, letra A, na esfera moral. O pecado, ele atua na esfera moral. Letra B, o pecado também atua na esfera da conduta fraternal, na relação entre nós e o nosso próximo. Letra C, o pecado também atua na esfera da santidade. Ok? Letra D, o pecado também opera na esfera da verdade. E letra E, o pecado também opera na esfera da sabedoria. Então percebamos aí a abrangência do pecado. Ele atua em todas essas esferas. Nós pecamos em todas essas esferas aí, especificamente falando. Vamos avançar aqui com os nossos slides. E nós já vamos assim para o próximo slide. E agora vamos analisar o pecado segundo o Antigo Testamento na esfera moral, ok? Como eu sempre falo, moral pressupõe um conjunto de regras, um conjunto de orientações, ok? Então, o pecado na esfera moral, na esfera exatamente desses princípios, sobretudo os princípios bíblicos. Ponto 1. A palavra mais comumente usada para o pecado significa errar o alvo.
Então, geralmente as pessoas sabem que pecado, que vem do grego hamartia, significa errar o alvo. É o significado mais comum, tá? E reúne as seguintes ideias. Então, o pecado reúne não só essa ideia de errar o alvo, mas outras ideias. Vamos à mais conhecida, que é errar o alvo de fato. Como ali está escrito, né? Errar o alvo, como um arqueiro que atira, mas erra. Do mesmo modo, o pecador erra o alvo final da vida. Então, queridos, nós concluímos que um dos significados do pecado no Antigo Testamento é errar o alvo. Imagine uma pessoa, não é, tentando acertar um alvo e errando. A pessoa ela erra propositadamente? Não, a pessoa ela tenta acertar na mosca, ou seja, naquele círculo central do alvo. Todo mundo que atira uma flecha no alvo quer acertar a mosca, quer acertar no centro. Mas vai depender também da sua destreza. Ela pode acertar ou não, pode acertar no centro ou nas regiões mais periféricas ou fora. Eu quero dizer que quando uma pessoa ela atira no alvo, ela quer acertar, mas às vezes erra. E há pecados que não são propositados. A pessoa não premeditou. A pessoa ela incorreu em pecado, mas não foi porque ela premeditou. É essa a ideia. É a ideia mais conhecida. O pecado que nós cometemos, mas não é algo premeditado. Você entende? Muito bem. Vamos voltar então para os slides. O segundo significado, errar o caminho. Como um viajante que sai do caminho certo. Mais uma vez aí, errar o caminho também não pressupõe uma iniciativa, não é, da pessoa que erra o caminho. Se eu estou indo para um determinado lugar, é claro que eu quero acertar o caminho, eu quero chegar no lugar o mais rápido possível, mas é possível que erremos o caminho. Isso são muitos os fatores que nos levam a errar o caminho. Isso aponta para o fato de que esse significado aponta para o pecado também não propositado, mas que pode acontecer por diversos fatores. Diversos fatores muitas vezes nos levam a pecar. Mas ainda continua naquela ideia de que não é algo proposital. Geralmente as pessoas pecam, sobretudo nós cristãos, nós erramos sem esse objetivo de errar. Muito embora vamos ver lá adiante que existem pessoas que elas premeditam o pecado, elas premeditam o mal, elas arquitetam o mal antes de praticá-lo. Vamos avançar? Nós temos aí o número 3, pecado também no Antigo Testamento significa ser achado em falta ao ser pesado na balança de Deus. Ser achado em falta. Pecado também pode significar isso. A pessoa ser achado em falta, está aquém do que Deus deseja. Aí eu creio que já envolve os dois extremos. A pessoa muitas vezes é achada em falta porque errou não propositadamente, não premeditadamente, mas muitas vezes algumas pessoas são achadas em falta por Deus, mas de certa forma tinham conhecimento do mal que praticavam. Você entende isso? Muito bem. Vamos voltar para o nosso slide e vamos assim avançar. Então, nós temos aí essas ideias do pecado que pressupõem o fato de que uma pessoa ela pode errar, mas sem premeditar, mas também tem aquele pecado que a pessoa erra e ela erra muitas vezes premeditando. Ela está errando sabendo que está no erro. Nesse próximo slide, nós percebemos aí, letra A, um comentário da letra A, o pecado na esfera moral. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, onde a palavra é mencionada pela primeira vez, o pecado é personificado como uma besta feroz, pronta para lançar-se sobre quem lhe der ocasião. E aí o versículo nos diz assim: porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? Ou seja, se você age de forma adequada, será que você não vai ficar alegre? E se não procederes bem, ou seja, se fizer o mal, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Então, Deus inspirou Moisés para registrar também essa passagem de Gênesis 4:7, e o que Deus diz por meio de Moisés aí é que, quando nós fazemos o correto, amados, quando nós fazemos o correto, nós ficamos felizes, porque o homem é um ser moral, e ele sabe quando ele está andando segundo a vontade de Deus. Mas quando o homem ele faz o que é mal, quando ele peca, ele automaticamente é vitimado pelo pecado. Por isso que eu coloquei propositadamente aí essa imagem da serpente, porque quando fala assim, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta. O que é jazer? É estar deitado.
A imagem que nos ocorre agora na mente é o seguinte: vamos supor que você está para sair de casa e quando de repente você abre a porta da sua casa, tem ali uma víbora, uma serpente no tapete da porta de sua casa, e quando você abre a porta ela se assusta e no mecanismo de defesa ela avança e ela lhe pica e inocula o veneno em você. Assim é a imagem que Deus, por meio de Moisés, ele faz questão de que nós desencadeemos em nossas mentes. Então o pecado ele jaz à porta, ou seja, o pecado ele é sempre uma possibilidade muito próxima. É por isso que a Bíblia diz que devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, devemos ruminar a palavra de Deus. Porque a possibilidade do pecado é ininterrupta. Você entende isso? A possibilidade do pecado é ininterrupta. E é por isso que nós devemos estar espertos, porque, sobretudo na esfera moral, o pecado tem destruído muitas pessoas, tem depreciado a moralidade humana. Você entende isso? E é por isso que a humanidade, por estar assim desapercebida desse perigo do pecado, está assim se envolvendo com o pecado e as nossas sociedades estão cada vez mais amorais, exatamente porque não há uma vigilância no sentido de obedecer os princípios ensinados na palavra de Deus. Vamos avançar aqui os nossos slides. Na esfera moral ainda, o ponto 2 diz, literalmente, o pecado aí é literalmente tortuosidade. E uma das palavras do pecado na esfera moral é tortuosidade. E é muitas vezes traduzida por perversidade. É, pois, o contrário de retidão, que significa literalmente o que é reto ou conforme um ideal reto. Então, vamos imaginar que você encontra, como eu sempre falo aqui, por exemplo, um raio de bicicleta totalmente distorcido no chão. Esse raio totalmente distorcido, esse raio de bicicleta, totalmente distorcido, é como uma pessoa que está em pecado, está deformada. Mas aí vai Jesus, pega esse raio distorcido e torna esse raio novamente reto. Torna esse raio retilíneo. É isso que Deus ele faz conosco. O pecado ele gera tortuosidade. O caráter de Deus fica deformado em nós quando começamos a nos desenvolver com o pecado. Mas sempre que nos arrependemos, confessamos e deixamos, voltamos a ser retos, não pelo sacrifício próprio, mas por meio dos méritos de Jesus, que foram conquistados por nós, para nós, por meio da cruz do Calvário. Vamos ali para o ponto 3. Outra expressão comum que se traduz por mal. Exprime o pensamento de violência ou infração e descreve o homem que infringe ou viola a lei de Deus. Então essa palavra aí, a infração, ao âmbito forense, não é? A infração pressupõe a quebra de uma lei. Então a pessoa, quando ela peca, ela quebra a lei. Que lei? A lei de Deus, os princípios divinos. Então, assim como um meliante, não é? Assim como um marginal, ele assalta alguém ou tira a vida de alguém, e ali ele está indo de encontro às regras civis que existem, né? Não só na Constituição Federal, mas sobretudo no Código Civil e tudo mais. Esse homem se torna um meliante exatamente porque ele quebra essas regras. Nós, quando nós pecamos, nos tornamos como que marginais diante de Deus. O que é a palavra marginal? Marginal significa aquele que está à margem, não está no centro. Então, sempre que pecamos, nós infringimos os princípios divinos e nós saímos do centro da vontade de Deus e nos dirigimos para a periferia. Ficamos mais distantes do centro da vontade de Deus. É essa a ideia, tá certo? Vamos voltar aí para os nossos slides e vamos avançar agora. Agora vamos para o pecado na esfera da conduta fraternal. O pecado não só atinge o aspecto moral, mas também a atmosfera fraternal. A palavra usada para determinar o pecado nesta esfera significa violência ou conduta injuriosa. Provérbios 16, 29. Ao excluir a restrição da lei, o homem maltrata e oprime seus semelhantes. E Deus, usando o rei Salomão, ele vai registrar isso aí lá no livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 29. O homem violento alicia o seu vizinho e guia-o por um caminho que não é bom. Que coisa terrível, né? O pecado também na esfera fraternal. A pessoa que se entrega ao mal, ela peca. E ela peca também no âmbito fraternal. Essa pessoa, ela perde de vista o amor que deve ter pelo próximo, o respeito que deve ter pelo próximo, e automaticamente acaba subjugando o seu próximo, e acaba muitas vezes fazendo do próximo uma coisa
e não tratando como ele é uma pessoa, a imagem e semelhança de Deus. Então o pecado nos leva a prejudicar a nossa relação com o outro, porque passamos a ver no outro um degrau que pode fazer com que ascendamos, e não como um próximo que a imagem e semelhança de Deus como nós merece ser tratado com respeito. Vamos voltar aqui e vamos avançar. Olha aí que legal essa imagem, né? Essa imagem que aponta para a época da escravatura. E nós temos ali um negro, inclusive, açoitando outro negro, certamente por ordem de um feitor, não é? E nós sabemos que a escravidão que aconteceu e ainda acontece nesse mundo sob diversas formas, é uma manifestação do pecado na esfera da fraternidade. Sempre que nós nos entregamos ao pecado, acabamos demonstrando desprezo pelo próximo, que é nosso semelhante e também imagem e semelhança de Deus. Você entende isto? Muito bem, então vamos avançar agora o nosso slide e vamos assim dar continuidade ao nosso estudo. Na esfera da santidade, uma vez que a pessoa se entrega ao mal, o pecado vai comprometer a sua santidade. A palavra santidade vem de duas palavras pelo menos, não é? Da palavra kadosh no hebraico e de hagios no grego. E santidade pressupõe a luz. A pessoa santa é uma pessoa que serve de luz para as pessoas que estão nas trevas. Não é? Uma pessoa que é santa é uma pessoa que brilha. Ok? Também pressupõe separação. Mas separação, como eu sempre falo, na mente. A pessoa de Deus, ela pode estar no meio de pessoas que ainda não têm compromisso com Deus, mas ela tem a cabeça feita pelos princípios ensinados na palavra de Deus. E logo ela se torna um elemento que influencia e não um elemento que é influenciado. Então, é para isso que a santidade aponta. E o nosso slide fala assim: as palavras para o pecado nesta esfera implicam que o ofensor já usufruiu da relação com Deus. Cada israelita era santo e suas atividades estavam reguladas pela lei da santidade. Os que desobedeciam à lei da santidade se tornavam imundos. Se persistissem na profanação, eram considerados profanos. Se espontaneamente desobedecessem à lei da santidade, eram transgressores. E se prosseguiam na transgressão, eram julgados como criminosos, assim como os publicanos, na opinião dos contemporâneos do nosso Senhor Jesus. Então, percebamos aí que quando a pessoa ela comprometia a sua santidade por meio da prática do pecado, isso saía da esfera espiritual e até para a esfera civil e jurídica. Né? Na cultura judaica, a pessoa, quando ela persistia no pecado, ela se tornava literalmente uma pessoa criminosa. E ela podia morrer, inclusive, com isso, dentre outras formas, por meio do apedrejamento. Você entende isso? Então, o pecado também compromete a santidade. Compromete esse nosso estado, não de perfeição, porque não somos perfeitos, mas esse estado de estar buscando permanecer na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Vamos avançar. Próximo slide aí, temos essa imagem que aponta para aquela mulher adúltera, a mulher que foi apanhada em adultério. Então, o texto diz que ela era adúltera. Então, essa mulher, ela certamente conhecia os princípios que Deus havia dado para o povo de Israel. Inclusive, não adulterarás, ela certamente conhecia. Mas ela, por algum motivo que não conhecemos, ela entrou nessa vida, não é? Não sabemos quantas vezes ela adulterou, mas pelo menos uma vez ela adulterou, com um homem que também estava adulterando com ela, mas não foi levado diante de Jesus, porque a justiça humana é sempre unilateral, não é perfeita, é igual a de Deus. Mas ela comprometeu a sua santidade, porque ela acabou se envolvendo com um homem que não era seu esposo, mas era esposo de uma outra pessoa. Teoricamente é isso, não? Então ela era casada e se envolveu com aquele homem, traindo o seu esposo. Você entende isso? Muito bem, vamos avançar. Agora, o pecado na esfera da verdade. As palavras que descrevem o pecado nesta esfera dão ênfase ao inútil e fraudulento elemento do pecado. Os pecadores falam e tratam falsamente. Isaías 28:15. Representam falsamente e dão falso testemunho. E o texto nos diz assim: porquanto dizeis, fizemos pacto com a morte, e com o Seol fizemos aliança. Quando passar o flagelo transbordante, não chegará a nós, porque fizemos da mentira o nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Eu estava vendo, inclusive, na televisão, em um jornal de uma das TVs abertas aqui, um homem que foi preso por se passar por médico.
E o homem, ele falava que tinha muita facilidade, ele reconhecia que tinha muita facilidade de mentir e que ele jamais deixaria de mentir, por mais que oferecessem até dinheiro para que ele parasse. Queridos, o pecado também nessa esfera aí, na esfera da verdade, o pecado ele acaba comprometendo a verdade de Deus em nós. E nós acabamos por nos tornar filhos do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A Bíblia nunca atribui ao diabo a paternidade de nada, a não ser a paternidade da mentira. E quando nós mentimos, automaticamente nós nos assemelhamos com o diabo. Você entende isso? E nos tornamos filhos do diabo, porque praticamos e comungamos da sua mesma astúcia, ok? Muito bem. Vamos assim voltar aqui para o nosso texto, avançar. Temos aí essa imagem, onde percebemos aí Dalila cortando as tranças de Sansão. E como é que ela conseguiu? Por meio da mentira. Né? Ela sempre perguntava o segredo, ele não dizia, ela chorava, ela encenava, e ali estando como instrumento do adversário. Até que ela conseguiu o segredo do homem de Deus, né? O segredo do homem de Deus com o seu Deus. E automaticamente ela cortou as tranças, ele perdeu a sua força. Infelizmente, como eu sempre falo, ele declinou de príncipe de Deus para bobo da corte dos filisteus. Você entende isso? É algo muito, muito duro, não é? É algo muito duro. Mas vamos retornar aqui agora para o nosso próximo slide. Na esfera da sabedoria, os homens se portam impiamente porque não pensam ou não querem pensar corretamente. Não dirigem suas vidas de acordo com a vontade de Deus, seja por descuido ou por deliberada ignorância. Então, o homem, ele peca, como eu falei, ou propositadamente ou não. Agora, o homem, Deus deu ao homem sabedoria. Só que o diabo ele tem procurado fazer com que os homens eles permaneçam ébrios. O homem ébrio é o homem que está fora de si. Deus ele quer o homem sóbrio, que reflita sobre todas as coisas, inclusive reflita sobre a sua palavra. Como eu falei, por isso que a Bíblia diz, olha, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Meditar não é só ler, é ler e refletir e projetar aquilo na própria vida. Você entende? Então, infelizmente, o pecado também age na área da sabedoria. O homem que peca, o homem que se entrega a uma vida de pecado, ele se torna louco. E nós vamos agora ver o desdobramento de tudo isso aqui na sequência. Vamos lá? Essa imagem aí mostra, não é? Aponta para a parábola, aquela parábola que fala da casa que foi construída na rocha e a casa que foi construída na areia. O sábio constrói a sua casa sobre a rocha, mas o tolo a constrói sobre a areia. A pessoa que peca, ela se torna tola e ela acaba também construindo na areia. E todo o seu esforço, mais cedo ou mais tarde, cai por terra. Não é? Vamos avançar. Ainda falando sobre o pecado na esfera de sabedoria, Provérbios 8:5 diz, Deus usou aí o Salomão para escrever o seguinte: aprendei, ó simples, em algumas traduções tem inexperientes, a prudência. Entendei, ó loucos, a sabedoria. Isso fazia parte da poesia judaica. Repetia-se o mesmo pensamento, só que usando palavras diferentes. Então a mesma coisa que ele está dizendo aí, olha, aprendei, ó simples, a prudência e entendei, ó loucos, a sabedoria. É a mesma coisa. Essa palavra descreve o homem natural, que não se desenvolveu, quer na direção do bem, quer do mal, sem princípios fixos, mas com uma inclinação natural para o mal, a qual pode ser usada a fim de seduzi-lo. Então, amados, o homem que se entrega ao pecado, ele também começa a se tornar tolo, ele perde de vista a sabedoria, e o pecado ele chega ao ponto de entorpecer o homem de uma tal forma que às vezes ele praticava o pecado de forma velada, ou seja, oculta para que ninguém soubesse, mas o pecado o entorpece de uma tal forma que ele chega ao ponto de começar a praticar o pecado diante de todos, sem se preocupar com o que as pessoas pensam ou dizem sobre ele. A Bíblia diz que uma catadupa nos leva a outra catadupa, ou seja, um abismo leva a outro abismo, o pecado vai cada vez mais declinando o homem, vai fazendo cada vez mais com que o homem ele vá para um estágio ainda mais inferior. É isso que o pecado promove na vida daquele que o pratica. Agora, vamos para o próximo slide. Ainda falando sobre o pecado na esfera da sabedoria. Provérbios 7:7. Deus, usando Salomão, ele diz: vi entre os simples, divisei entre os jovens, um mancebo falto de juízo ou inexperiente. Isto é, aqueles que por falta de entendimento, mais do que por propensão pecaminosa, são vítimas do pecado,
Tanto essa classe como os simples são indesculpáveis porque as Escrituras apresentam o Senhor oferecendo gratuitamente aquilo que os fará sábios para a salvação. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas é no período da graça. Enquanto a porta da graça estiver aberta, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque essa pessoa ignorante acerca dos princípios da palavra de Deus, ela ainda assim tem condições de ouvir a palavra de Deus, deixar de ser simples, de ser inexperiente, de ser tola, para se tornar sábia pela palavra. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas enquanto há o período da graça, queridos. Porque quando Jesus deixar de ser advogado para se tornar juiz, ele não mais lutará para nos absolver, mas simplesmente entregará o veredito de condenado ou absolvido. Então, quando Deus ele vier para julgar a humanidade, ele não vai deixar de levar em consideração o tempo da ignorância, não. Ele vai considerar a ignorância da pessoa, mesmo porque a pessoa teve toda uma vida para poder dar ouvidos à palavra de Deus, que hoje é tão divulgada, por todos os meios sociais, inclusive, e essa pessoa não parou para ouvir. Você entende isso, amados? Muito bem, vamos lá. Voltando aqui, vamos avançar. O pecado na esfera da sabedoria ainda. Provérbios 15, 20, Salomão, ainda usado por Deus, ele diz: o filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato ou tolo despreza a sua mãe. A palavra frequentemente traduzida insensato descreve uma pessoa capaz de fazer o bem, contudo, está presa a coisas da carne e facilmente é conduzida ao pecado pelas suas inclinações carnais. Não se disciplina a si mesma, nem guia as suas tendências de acordo com as leis divinas. Que coisa interessante, não é? A insensatez aí está ligada, a pessoa insensata está ligada àquela pessoa capaz de fazer o bem, mas que não pratica porque é volúvel. É aquela pessoa que já conhece a palavra, já conhece os princípios da palavra de Deus, mas é uma pessoa volúvel. Sempre que ela é seduzida pelo pecado, ela não tem forças para resistir. Isso aponta para o fato de que essa pessoa não tem investido o tempo na presença de Deus, com oração, com a leitura da palavra, indo ao templo para congregar com os irmãos no seu culto comunitário, não é? Porque a pessoa, quando ela chega um momento assim, a esse momento aí, quando ela está fraca nesse sentido, é porque está faltando a força que vem da comunhão com Deus e com os irmãos. E isso é muito importante, queridos, tá bom? Então, essa insensatez aponta para isso, para a volubilidade. A pessoa que já conhece a verdade, mas volta e meia está cedendo ao pecado que tão de perto lhe assedia. Vamos voltar aqui, vamos avançar. Provérbios 14, 6, Deus usando Salomão diz assim: o escarnecedor, zombador, em outras palavras, busca sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. O escarnecedor é o homem ímpio que justifica sua impiedade com argumentos racionais contra a existência ou realidade de Deus e contra as coisas espirituais em geral. Assim, escarnecedor é a palavra do Antigo Testamento equivalente à nossa moderna palavra infiel. E a expressão roda dos escarnecedores provavelmente se refere à sociedade local dos infiéis. Logo, a palavra escarnecedor está ligada à infidelidade, ok? Infidelidade, e aí como diz aí, contra a existência ou realidade de Deus e contra as coisas espirituais em geral. É o homem que procura, apesar de saber que está errado, procura se justificar. Procura se justificar. Que coisa terrível, não é? É a pessoa que já peca deliberadamente. E quando Deus fala, essa pessoa quer dar desculpas, é como Saul. Como sempre falamos, Davi pecou mais que Saul. Mas Davi tinha um coração quebrantado. Saul não, ele sempre queria dar desculpas aos seus pecados. E isso é terrível, não é? Uma vez que pecamos, devemos ter humildade de reconhecer e pedir perdão a Deus, e Ele sempre nos levantará do chão, investirá em nós 100% novamente. Vamos avançar, o tempo é exíguo, e nós temos aí a natureza do pecado, o ensino agora do Novo Testamento na descrição do pecado. No Novo Testamento, pecado significa tudo isso: errar o alvo, dívida, desordem, desobediência, transgressão, queda, derrota, impiedade e erro. Então nós vamos ver tudo isso aí agora no Novo Testamento. O Novo Testamento descreve o pecado como errar o alvo, que expressa a mesma ideia que a conhecida palavra do Antigo Testamento. Olha aí, errar o alvo, como eu falei no início, é a mesma palavra lá do Antigo Testamento. Pressupõe um pecado que não é premeditado, ok? Avancemos. Uma outra palavra associada ao pecado no Novo Testamento, no grego, né, é a dívida. Pecado é como dívida. Mateus 6,12. O homem deve, a palavra deve vem de dívida. O homem deve a Deus a guarda dos seus mandamentos.
Todo pecado cometido é contração de uma dívida, capaz de pagá-la, incapaz de pagá-la. A única esperança do homem é ser perdoado ou obter remissão da dívida. Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Que maravilha. Pecado, no Novo Testamento, é associado à dívida. Toda vez que nós deixamos de observar os princípios divinos, e todas as vezes que transgredimos os princípios divinos, nós contraímos uma dívida com Deus. Só que essa dívida já foi paga. Jesus nos remiu na cruz do Calvário. Jesus já comprou toda a humanidade com preço de sangue. Então, automaticamente, uma vez que eu peco e essa dívida já está paga, Deus só requer de mim o quê? O reconhecimento de que errei. Só isso. Você entende isso? Vamos supor que alguém chega lá no supermercado onde você faz uma feira, o seu pai chega lá no supermercado onde você faz feira e fala assim, olha, eu quero deixar esse cheque em branco aqui para que todas as feiras que meu filho fizer esse ano, no final você some, preencha e pode sacar da minha conta. Tudo que ele fizer já está pago. Então o filho está livre para chegar lá e comprar o que quiser. Agora, o que é que ele deve fazer sempre para o seu pai? Olha, meu pai, muito obrigado, fiz mais uma feira, viu? Eu sei que já está paga, muito obrigado. Você entende isso? Jesus já pagou a nossa dívida. O que Deus espera de nós agora é sinceridade. Ele quer que nos esforcemos para não transgredir as suas leis. Mas uma vez que isso aconteça, devemos demonstrar arrependimento. E, consequentemente, agradecê-lo pelo fato de sabermos que Ele nos perdoa, desde que haja um arrependimento sincero. Amém, amados? Glória a Deus. Muito bem, vamos avançar? Dívida. Então, olha aí, ó, o homem ali cheio de dívidas, cheio de contas. Nós tínhamos essas contas a pagar, mas Jesus, ele foi lá e pagou. É como alguém que está preso, aí o advogado chega, paga a fiança e tira a pessoa da cadeia. Jesus já nos tirou da cadeia do pecado, pagando a fiança com o preço de sangue. Já somos livres. O que Deus requer de nós agora é só um pouco de atenção naquilo que Ele nos ensina e um pouco também de gratidão pelo fato de ter Ele morrido na cruz para nos salvar. Vamos avançar. Pecado também no Novo Testamento é associado à desordem. O pecado é iniquidade, literalmente desordem, como está em 1 de João 3,4. O pecador é um rebelde e um idólatra porque deliberadamente quebra um mandamento ao escolher sua própria vontade em vez de escolher a vontade de Deus. 1 de João 3,4 diz, todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Então pecado é o que, queridos? Em outras palavras, pecado é também desordem. Então, quando nós preferimos fazer a nossa vontade do que a vontade de Deus, nossa vida entra em desordem, ficamos totalmente em desordem. Nós saímos do rumo que Deus havia traçado para nós. Vamos voltar aqui para os nossos slides. E nós temos aí, olha que coisa terrível. Olha que secretária organizada, para não dizer ao contrário. Nós ficamos quando nós pecamos. Todas as vezes que nós pecamos, Satanás, ele assim, adiciona aos autos do processo que ele possui contra nós mais uma acusação e mais uma vez vai como promotor, como advogado de acusação diante de Deus para apresentar mais uma página lá no seu processo de acusação contra nós, requerendo a nossa vida, requerendo legalidade sobre a nossa vida para que nos destrua. E olha só aquela pessoa lá, quantas vezes ela pecou e quantos pecados já não foram registrados por Satanás nos autos do seu processo para apresentar contra Deus. Mas quando nós nos ajoelhamos, amados, alguém já falou que a distância daqui para o céu é a mesma distância do joelho para o chão. Quando eu me ajoelho, meu irmão, eu entro na presença de Deus e quando eu reconheço os meus pecados, tudo aquilo ali é lançado no mar do esquecimento. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo. Deus é bom. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos avançar, que o tempo está bem assim avançado. Desordem. Agora vamos aqui para desobediência. Pecado também pressupõe desobediência. Literalmente, ouvir mal, ouvir com falta de atenção. Vê depois como ouvis. Lucas 8,18. E o doutor Lucas, ele escreve assim, inspirado pelo Espírito de Deus. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Queridos, o que é que nós estamos querendo assim, amados? O que é que nós estamos querendo assim compartilhar com vocês por meio desse significado do pecado, da desobediência? Pecar é desobedecer, literalmente ouvir mal. Muitas vezes nós erramos porque ouvimos mal. Hoje mesmo eu estava conversando com meu filho
Porque ele errou lá o exercício, porque ele não entendeu bem a pergunta que foi feita. E muitas vezes a gente até procura, algumas pessoas até têm uma noção da Bíblia, mas não meditam nela, por isso que não a conhecem profundamente. Estão pecando por desobediência, mas não é uma desobediência deliberada. Não é porque ela simplesmente despreza a palavra de Deus. Ela até ouve a palavra de Deus, mas não ouve com atenção. E aí, olha, vamos para o nosso próximo slide. Nós temos aí a desobediência. Então, o pai ali está falando para o filho, mas ele está deliberadamente com as suas mãos nos seus ouvidos. E muitas vezes Deus está falando conosco e nós estamos também tapando os nossos ouvidos. E é por isso que incorremos em desobediência. Por isso que pecado também significa desobediência. Você entende? Então, quando Deus falar, vamos deixar os nossos ouvidos abertos. Ouvir para obedecer o que o Senhor tem a falar conosco. Vamos avançar. Próximo slide. Transgressão. Literalmente, ir além do limite. Romanos 4,15. Os mandamentos de Deus são cercas, por assim dizer, que impedem ao homem entrar em território perigoso e dessa maneira sofrer prejuízo para a sua alma. Você já ouviu falar que a vaca foi para o brejo? Né? Pois é, a ideia é essa. O fazendeiro, ele coloca lá uma cerca delimitando as suas terras, não só para demarcar as suas terras, mas como também para impedir que os seus animais passem para a terra do fazendeiro vizinho. E quando diz que a vaca foi para o brejo, dá de entender o quê? Que a vaca, ela rompeu a cerca e foi para o brejo que fica ali no terreno ao lado. Então isso é transgredir. Então quando nós pecamos, nós também transgredimos, vamos além daquilo que Deus determinou para nós, segundo a sua palavra, tá bom? E aí Romanos 4,15, o apóstolo Paulo ele diz, porque a lei opera a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Então, se não há lei, não há transgressão, só que no nosso caso existe lei. Deus deu princípios lá na sua palavra. E toda vez que quebramos esses princípios, o que é que acontece conosco? Exatamente isso aí que aconteceu com essa baleia. Né? Onde é o lugar onde a baleia vive de forma saudável e segura, podendo respirar, alimentar-se e viver em paz? É no mar. Mas se a baleia, ela nada em direção à praia e ela nada para um determinado lugar perigoso, ela se aproxima demais da areia, o que pode acontecer? Ela vai ficar presa ali. E, sobretudo, se a maré estiver vazando, a tendência é que haja cada vez menos água e ela fique ali. E se ela não resistir, ela vai morrer. Se ela não conseguir lutar e voltar para o mar, ou se a maré baixar e ela não conseguir ter água para respirar, ela vai morrer. Todas as vezes que nós pecamos contra Deus, queridos, nós transgredimos a sua lei, nós rompemos a barreira que Deus determinou para a nossa segurança. Por que é que as pessoas que moram lá nos apartamentos, elas colocam ali algumas redes, colocam parapeitos para a segurança? Aquilo ali não é para impedir que a pessoa seja feliz, não, é para impedir que a pessoa seja morta. Então Deus coloca princípios não é para nos tolir de viver nem de ser feliz, mas é para a nossa segurança. Vamos voltar aqui e vamos avançar, já estamos encerrando. Aí vem agora a queda, não é? A queda. Pecado também é associado à queda. Quando nós pecamos, nós caímos. Queda ou falta ou cair para um lado, segundo Efésios 1,7, no grego, donde a conhecida expressão cair no pecado. Pecar é cair de um padrão de conduta. E o apóstolo Paulo, escrevendo para os cristãos da igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 7, ele diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então, pecar é o quê? É cair. Olha aí que ilustração terrível. Né? Você vê aquele abismo ali, ó, e aquele ponto preto ali na frente, ó, é uma pessoa caindo. É isso que acontece com uma pessoa que peca. É isso, exatamente isso. Enquanto a pessoa está em solo, ela está segura. Mas ela pula no abismo, ela fatalmente vai morrer, porque o ser humano não tem asas. Então pecar é literalmente isso, queridos. É sair de um local seguro e ir para um lugar de morte. Como um determinado pregador, ele falou, e eu achei interessante. É como o braço que se vira para o resto do corpo e diz, olha, eu vou me emancipar de você e eu vou sair. E aí ele vai lá e se autodecapita, né?
o braço vai lá e se autodecapita e ele cai. E depois ele cai no chão e começa a se debater e fica dizendo para o corpo, né? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Eu me emancipei de você, olha, eu me emancipei de você, mas eu estou vivo. Sem saber o pobre braço que aquilo é apenas uma vida residual, não é? Ali um pouco de vida que restou, mas em poucos segundos aquele braço ele vai deixar de se debater, vai morrer, vai ficar putrefeito e vai desaparecer. Assim é a pessoa que peca, é como uma pessoa que pula no abismo, uma pessoa que cai de Deus. É por isso que na parábola do filho pródigo diz, e ele caindo em si disse, tornarei para a casa do meu pai. Ele estava fora de si e depois ele caiu em si, né? Então ele caiu, quando ele estava fora de si, estava fora da graça de Deus. Então quando eu me emancipo de Deus, eu tenho uma força residual, eu tenho uma certa vida residual que vai acabar, e vai acabar exatamente depois do dia do juízo, quando o nosso veredito for, nosso não, o veredito daqueles que transgridem, ser o veredito de ir para o tormento eterno com Satanás e seus demônios. Você entende isto? Muito bem, vamos lá, já estamos encerrando. Pecado também associado à derrota. É o significado literal da palavra queda, tropeço, em Romanos 11:12. Ao rejeitar a Cristo, a nação judaica sofreu uma derrota e perdeu o propósito de Deus. E aí, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 11:12, ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, falando dos judeus, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então aí fala da queda, o tropeço é queda. E o pecado está associado à derrota. Então, quando nós pecamos, nós somos derrotados por Satanás e seus demônios, que usam o mundo, a carne e o velho homem para tentar nos levar à lona. Usa pessoas, coisas e circunstâncias para tentar nos afastar de Deus. E, consequentemente, o que é que acontece conosco? Exatamente isto, não é? Muitas vezes Satanás nos convida para bailar com ele no octógono da vida. E a gente acha que pode fazer força contra Satanás. Sem Deus, queridos, nada podemos, mas com Cristo podemos todas as coisas. E quando começamos a bailar com ele no seu octógono, o que é que acontece? Ele nos leva à lona, ou leva aquelas pessoas que não conhecem a Deus, leva à lona. E essas pessoas são derrotadas por Satanás. E muitas pessoas que andam derrotadas só vão perceber isso nitidamente depois do dia do juízo. Quando seus nomes não forem achados no livro da vida, e essas pessoas constatarem que vão para o tormento eterno. Hoje a igreja tem pregado, mas muitos não têm ouvido porque não querem. Infelizmente vão constatar muito tarde que estavam com a cara na lona, a exemplo da imagem que nós ainda há pouco mostramos, que é exatamente esta aí, ok? Vamos avançar, já estamos encerrando. Pecado também associado à impiedade, de uma palavra que significa sem adoração ou reverência. Está lá em 2 Timóteo 2,16. O homem ímpio é o que dá pouca ou nenhuma importância a Deus e às coisas sagradas. Estas não produzem nele nenhum sentimento de temor e reverência. Ele está sem Deus porque não quer saber de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda cartinha ao seu filho na fé, Timóteo, seu filho na fé, jovem pastor Timóteo, ele diz, mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. Então, o pecado, ele é associado à impiedade, ou à falta de reverência, como essa imagem diz. Perceba aí a mãe chamando a atenção do filho, mas ele se contrapondo a ela. Eu até assisti também agora no jornal, recentemente, lá nos Estados Unidos, um espaço que é reservado para filhos rebeldes. E os pais que não suportam mais os filhos, que não têm mais poder sobre eles, levam seus filhos para aqueles lugares, ou para aquele lugar lá, a fim de que eles sejam submetidos a uma disciplina muito dura, a fim de que eles possam voltar, teoricamente, para casas diferentes. Ou seja, é a questão da terceirização da educação. Os pais já perderam o poder de autoridade sobre os seus filhos, porque não exerceram no momento oportuno, e agora estão terceirizando isso para outras pessoas que não tem nada a ver com a coisa. Que coisa terrível. Isso, o pecado também é associado à impiedade, à falta de reverência. E há pessoas que são totalmente irreverentes, não respeitam a Deus, né? Há um cantor até que diz aí que nós somos cobaias de Deus. Ele colocou numa das letras da música dele, nós somos cobaias de Deus. Ou seja, Deus nos usa como experimentos. Nós não somos nada para Deus, somos como um rato de laboratório, né? Isso é uma irreverência terrível. E aí, por fim, o pecado é associado a quê? A erro. Hebreus 9,7, o apóstolo Paulo, já ia dizer, não é apóstolo Paulo, porque não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele fala, Hebreus 9,7 descreve, o autor que é Meir Pirman fala, Hebreus 9,7 descreve aqueles pecados cometidos como fruto da ignorância.
e dessa maneira se diferenciam daqueles pecados cometidos presunçosamente, apesar da luz esclarecedora. E aqui vem Hebreus 9:7, o autor da carta dos Hebreus, ele diz, mas na segunda só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, o qual se oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Então, era normal que o judeu, quando ele pecasse, ele deveria tomar noção desse pecado, ir até o templo ou o tabernáculo, enfim, e ali ele deveria oferecer um animal para que fosse sacrificado em seu lugar. Ele tinha consciência do pecado, ele tinha que levar um animal para sacrificar. Mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia chamado Yom Kippur, ele sacrificava um cordeiro e levava o sangue para o Santíssimo Lugar e apresentava o sangue a Deus pelos pecados de toda a população, principalmente pelos pecados que foram cometidos sem que as pessoas tivessem tomado consciência. Você entende isso? E o pecado aí é associado a erro. E muitas vezes nós pecamos por meio do erro. É fruto de ignorância, pessoas que pecam por ignorância. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância até que a porta da graça se feche, como eu falei. Você entende isso? Amém, queridos? E já encerrando, vamos para cá. Você veja aí, né? O homem, em vez de colocar água na boca, está jogando água no pescoço. Há pessoas que pecam assim, por erro, não é por ignorância. Não conhecem a verdade e por isso pecam. Vamos assim ao próximo estudo. Quero anunciar o próximo estudo, as consequências do pecado, tá certo? As consequências do pecado. Ponto 1, fraqueza espiritual. O pecado gera fraqueza espiritual e o pecado também gera o quê? Castigo real. Ok? Então era isso aí que eu queria compartilhar com vocês e espero em Deus que Deus tenha falado com você. Você agora tem uma noção mais profunda do que é pecar. Resumindo, pecar é desobedecer a Deus, é desobedecer os princípios de Deus, consciente ou inconscientemente, tá bom? Então vamos assim agora orar, vamos falar com Deus? Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos explica o que é o pecado e nos abre os olhos sobre o pecado. Eu quero nesta hora te pedir perdão pelos meus pecados, Pai, em pensamentos, palavras, ações, omissões, consciente ou inconscientemente. Me perdoe, Pai, me perdoe, Senhor. E eu te peço que o Senhor perdoe cada pessoa que me assiste agora, que tomou consciência da gravidade do pecado. Perdoa essa pessoa também, meu Deus. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que aquele que confessa os seus pecados, se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Então perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos delitos, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo salvação, cura e libertação, Pai. Uma consciência tranquila para essa pessoa que agora está comigo, confessando os pecados e se dispondo a viver uma vida de santidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos assim penetrar a bênção apostólica. Ore comigo. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Estou indo, mas na expectativa de que na próxima ocasião estejamos juntos, tá bom? Estou indo, mas lembre-se sempre, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau.